galera, aqui quem fala é a Júlia e você chegou de volta ao Megascópio. Bem-vindo, já chega deixando like, se inscrevendo, todos esses negócios pra eu não esquecer de falar no final. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de Sandman, então esse roteiro, é claro, que é do Renan, né? Obrigada aí, Renan. Então, notícias que a gente já sabe. A segunda temporada tá confirmada, vai sair meados de 2025 e tem chegado bastante novidades por causa disso. Tem produção, já começaram a gravar. E também confirmação de atores e seus personagens nessa segunda temporada. E também coisas que a própria atriz da morte, a Kirby Howell-Baptiste, também confirmou em algumas entrevistas. Então, já fica aviso aqui que vão ter alguns spoilers dos quadrinhos, já que a gente vai precisar falar um pouquinho dos arcos das HQs, pra gente traçar esse paralelo com a segunda temporada. Falando resumidamente dos arcos, a primeira temporada adaptou Prelúdios e Noturnos, que é do primeiro ao 8º volume, Sandman, A Casa das Bonecas, que foi do 9 ao 16, e Sandman, Terra dos Sonhos, que foi do 17 ao 20. O interessante é que cada arco, apesar de terem certas conexões uns com os outros, se apresentam como uma história fechada, já que o problema central é sempre resolvido. Isso é muito interessante para o desenvolvimento da trama, mas também pede que a gente preste atenção em tudo, para quando a gente for ler na sequência, realmente entender as consequências das ações que foram tomadas. Sabendo disso, sabemos que a segunda temporada vai adaptar o arco da Estação das Brumas, que a gente vê realmente as consequências das escolhas do Morfeu, que é o próprio sonho. Coisas como ele ter condenado Nada ao inferno, ou ter batalhado com Lúcifer, né, e ganhado quando ele foi ao inferno buscar o seu elmo. Nessa reunião, o desejo começa a provocar o sonho, justamente por causa dessa questão de ele ter condenado Nada ao inferno apenas por ela tê-lo rejeitado. Por causa disso, o sonho vai ao inferno pra ver lá o que pode fazer, mas quando ele chega lá, o inferno tá vazio, somente com Lúcifer, que entrega a chave do inferno e toma, todo mundo voltou pra Terra mesmo, se vira. Nesse cenário, o Morpheus volta ao sonhar e começa a ser visitado por diferentes divindades, deuses da mitologia japonesa, nórdica, entre outros. A gente conhece o Neil Gaiman, ele adora essas paradas. E esses deuses querem a chave que o Lúcifer deixou com um sonho em troca de presentes. Claro que isso é só um resumo do começo do arco, a gente não vai entrar em spoilers, mas isso já pinta uma ideia bem interessante do que a gente vai ver nessa temporada. Porque liga justamente com os atores que foram confirmados e os seus papéis. É claro que atores da primeira temporada vão retornar e reprisar seus papéis, como o próprio Sandman, o John Dee, a Joanna Constantine, Lita Hall. Então a gente vai ver bastantes personagens da primeira temporada, mas tem bastante gente nova chegando por aí. Um deles é o Rory O'Connor, que estará interpretando Orpheus, ou Orpheus, e eu já tô com Hadestown tocando no fundo da minha cabeça, mas prosseguimos. O Barry Sloane, que interpretará Destruição, que a gente não viu ainda esse perpétuo. O Paul Brennan será o Capitão Carnot. A galera que curte a HQ tá especulando que esse personagem pode ser parente do histórico político francês Lazare Carnot, com quem o sonho de Tom Sturridge se encontra em uma aventura com a Joanna Constantine, ambientada em Paris em 1794. Também teremos Daphne Alexander como Bromie, que é relacionado à linha de história do Orpheus. Jordan Adine, que será Donny Capex. A Adine interpretará esse personagem que é o filho de Bernie Capex. Bernie apareceu nos quadrinhos de Sandman, era um advogado aliado ao Destruição. Advogados e Destruição. De novo, Neil Gaiman. Gavin Spokes interpretará o Jeremy, que aparentemente está conectado com as HQs, mas a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser esse personagem, qual que é a definição dele. O Coyote Akiniemi vai interpretar o Chris, que também é relacionado ao Orpheus, é um dos zeladores. Temos o Daniel Hoffman Gill interpretando um tal de Guillaume. Não sabemos ainda que personagem se trata, mas levando em consideração dessa ligação ao passado francês, Guillaume é um nome francês, então. E por fim, a Kathleen Steams interpretará a Xanto ou Xanto. Em inglês normalmente o X se lê como Z, que também está relacionado à história do Orpheus. Então a gente já viu aqui bastante personagem confirmado dessa linha, desse arco. E também nós já temos 6 títulos confirmados para os episódios da segunda temporada, em ordem, sendo eles The Song of Orpheus, que é a canção de Orfeu, More Devils Than Vast Hell Can Hold, então mais demônios do que o grande inferno, o vasto inferno pode conter, Brief Lives, Vidas Breves, Vidas Rápidas,
Family Blood, Sangue de Família, The Ruler of Hell, ou seja, o governante do inferno, Season of Mists, que seria a temporada de brumas ou a estação de brumas, que é o nome do arco. E também essa temporada vai ser dividida em volumes, então esses 6 episódios são do volume 1. Que se seguir o padrão da primeira temporada, imagina-se que conclua-se esse arco, esses 6 primeiros episódios, depois o volume 2 seja outro arco ou o desenrolar mais impactante desse arco. Tem bastante coisa legal pra vir por aí, a gente vai ver um pouco mais do desenvolvimento do relacionamento da Morte com o Sonho, que acaba sendo uma excelente conselheira pra ele depois de desejo ir lá e tacar fogo no parquinho. E também essa presença maior da Morte pode estar relacionada com o fechamento do inferno. Então ela vai ter que lidar com essa situação das almas que pode ser mostrada nessa temporada. Eu não sei vocês, eu tô empolgadíssima, eu amei a primeira temporada, então eu tô bem ansiosa pra ver como vai sair essa segunda. E se vocês querem ver mais notícias de Sandman, segue lá no nosso site omegascope.com.br, que tem todas as notícias fresquinhas saindo por lá. E eu acho que é isso, pessoal. Se não deixou o like, deixa ainda. Obrigada por tudo e um mega beijo.